Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Falquete e vamos continuar nossa aula de farmacodinâmica. Agora nós vamos aprender alguns conceitos e palavras-chave importantes no estudo de farmacologia, e consequentemente de psicofarmacologia e farmacodinâmica. O primeiro conceito é o de agonista. Agonista é qualquer agente exógeno ou endógeno que interage com um receptor, resultando em uma resposta biológica, tendo assim eficácia. Vimos que os fármacos, para gerarem suas respostas, precisam interagir ou ligar-se com moléculas constituintes específicos em nossas células e tecidos, certo? Dessa forma, os fármacos que geram uma resposta são agonistas. A primeira figura do slide representa um receptor livre. Ele foi chamado de livre porque não há nele ligantes e o canal está fechadinho. A figura nos mostra também um chamado sítio agonista de ligação, ou mais bonito, sítio de ligação do agonista, e se refere ao local no receptor pela qual o agonista, por exemplo, um fármaco, se ligará. Na figura B, vemos exatamente isso, um agonista ligado nesse sítio, e a resposta está mostrada pela abertura do canal. Tendo em vista as figuras, podemos definir mais dois conceitos. O primeiro é de afinidade, que é a tendência de fármacos de se ligarem aos receptores. E a segunda é eficácia, que é a capacidade de fármacos de ativar um receptor e produzir uma resposta, ou um efeito. Vimos que a figura B mostra um agonista, um fármaco, com certa afinidade, ele se ligou ao receptor ocupando o sítio, e com certa eficácia, ele ativou o receptor abrindo o canal. Cada célula tem em sua membrana vários receptores, mesmo do mesmo tipo. Alguns agonistas ou ligantes são capazes de induzir uma resposta plena, entre aspas, ao ligar-se ao receptor, ocupando todos ou apenas alguns dos receptores. Esses são chamados de agonista total, por desencadear a, entre aspas, resposta plena, o máximo de contração, de analgesia, etc. Claro, se existe um agonista total, existe um agonista parcial. Aqueles que não são capazes de induzir uma resposta plena ao ligar seu receptor, mesmo ocupando todos os receptores. Nessa imagem, temos um gráfico muito conhecido na farmacologia e psicofarmacologia, um gráfico de dose-resposta. No eixo X, nós temos uma concentração do fármaco, e no eixo Y, nós temos uma porcentagem de resposta. Podemos notar com o gráfico que o composto butil, ou butiltimetrilamônio, é um agonista pleno, induzindo a resposta de contração máxima, enquanto o composto octil, ou octiltrimetilamônio, não o faz. Podemos ter também agonistas totais, agonistas ou ligantes capazes de induzir uma resposta plena em distintas concentrações de agonistas. Nessa análise, podemos definir um novo conceito, o de potência. Na figura do slide, vemos três fármacos, a droga A, B e C. Vemos que todas atingem 100% do efeito máximo, ou seja, todos são agonistas totais, como aprendemos. Porém, o fármaco A atinge o efeito máximo em concentração menor do que de B e o B menor do que C. Ou seja, precisa-se de menos fármaco A para atingirmos uma resposta máxima. Dizemos então que o fármaco A é mais potente que o B e o B é mais potente que o C. Para quantificar a potência, usamos a CE50, ou concentração eficaz 50, que é a concentração do fármaco que induz metade do efeito máximo. No gráfico, podemos ver que a concentração do fármaco A para induzir metade do efeito, ou 50%, é de 10 na menos 7 molar, que é menor do que 10 na menos 6 do fármaco B e 10 na menos 5 do fármaco C. Sendo assim, o fármaco A é o mais eficaz. Precisamos entender que potência é relativa à capacidade da droga de interagir, ou seja, se ligar ao receptor, lembrando a afinidade, e de induzir a resposta, lembrando o que chamamos de eficácia. O fármaco A, em menor concentração,
se ligou e induziu mais efeito. Aqui nessa figura temos 4 fármacos, A, B, C e D, todos com a mesma potência. Vejam que os 50% da resposta de todos se posicionam na mesma concentração, um pouco menos de 1. Porém, eles têm uma eficácia, lembrando, a capacidade do fármaco de ativar um receptor e produzir uma resposta ou um efeito diferentes, sendo que o fármaco A é mais eficaz, atingindo 100% da resposta, ou seja, ele é um agonista total, lembram? Enquanto o fármaco B, C e D não atingem 100% da resposta, eles são parciais. O D, em especial, é um agonista com uma eficácia bem baixa, certo? Pelos exemplos, nós acabamos pensando que os receptores são ativados apenas quando se tem um agonista ligado a eles. Entretanto, há exemplos de receptores que podem apresentar um certo nível de ativação mesmo na ausência de ligantes. E a isso se dá o nome de ativação constitutiva. Em condições como esta, em que receptores estão ativados sem ligantes, é possível para um ligante reduzir o nível de ativação constitutiva, como mostrado aqui. Tais ligantes, ou fármacos, recebem a denominação de agonistas inversos. Eles passam a diminuir, foco em diminuir, a resposta constitutiva do receptor. Nós vimos que agonista é qualquer agente exógeno ou endógeno que interage com o receptor, resultando em uma resposta biológica, tendo assim eficácia. Agora, quando um agente interage com um receptor e não apresenta uma resposta biológica, ou seja, ele não apresenta eficácia, ele é chamado de antagonista. Como mostrado na segunda figura, o antagonista se ligou, porém o canal não se abriu, não teve efeito. Antagonistas, então, possuem afinidade, ou seja, eles se ligam ao receptor, mas não possuem eficácia. Ou seja, eles não ativam o receptor e, consequentemente, não produzem efeito. Antagonistas podem competir pelo mesmo sítio de ação de agonistas, ou seja, serem antagonistas competitivos, como mostrado na figura C, aqui, competindo pelo sítio, ou não competirem pelo mesmo sítio, ligando-se em outros locais do receptor, ou seja, serem antagonistas não competitivos, como na figura D. No gráfico de dose-resposta A e B, nós vemos uma linha azul, essa primeira, com um agonista total, 100% da resposta atingida, e uma linha cinza com um antagonista, 0% da resposta. Vemos que quando um agonista total mais um antagonista competitivo, a curva dose-resposta do agonista é deslocada para a direita. Ou seja, nós precisamos de mais agonista para atingir aqueles 100% da resposta, porque há antagonistas competindo pelo sítio de ligação. Já no gráfico B, quando usamos um agonista total mais um antagonista não competitivo, a curva dose-resposta do agonista é deslocada para baixo. Ou seja, o agonista é incapaz de atingir 100% da resposta, porque há antagonistas em ligação ou interação com o receptor, afetando a sua resposta. Ainda temos outras classificações de antagonistas. Os irreversíveis, que ligam-se ao receptor e não podem se desligar depois. Lembram da ligação covalente na parte 1? E os reversíveis, que podem se desligar depois ou apenas aumentando as concentrações de agonista para competir com o mesmo sítio ativo. Os exemplos de antagonismo que vimos até agora, antagonista competitivo, não competitivo, reversível e irreversível, estão contidos em antagonismos farmacodinâmicos, ou seja, envolvidos na interação entre fármacos e receptores.
Entretanto, há alguns outros tipos de antagonismos, como o farmacocinético, onde uma das drogas altera parâmetros farmacocinéticos de outra, ou seja, um composto pode impedir a absorção, a distribuição, metabolização ou excreção de outro. Antagonismo químico, onde um composto se liga em uma molécula importante para o efeito da outra, impedindo assim o seu funcionamento, e antagonismo fisiológico, onde duas drogas têm efeitos fisiológicos opostos e seus efeitos terapêuticos se anulam. Por exemplo, um aumenta e o outro diminui a pressão arterial. Como exemplo de antagonismo químico aqui, eu trouxe o sulfato de protamina e a heparina, que é um anticoagulante. O sulfato de protamina é uma substância carregada positivamente, que pode se ligar à heparina, que é uma substância carregada negativamente, que é uma droga anticoagulante. Como resultado, o sulfato de protamina, a administração do sulfato de protamina é um tipo de antídoto para a overdose de heparina, porque uma vez que a heparina se liga ao sulfato de protamina, ela não consegue exercer os seus efeitos anticoagulantes. Já aprendemos bastante de farmacodinâmica e seus conceitos. Estamos quase acabando. Vamos aprender agora o que é janela terapêutica. A definição é faixa de doses ou concentrações de um fármaco que produz efeito terapêutico sem efeitos inaceitáveis, ou seja, chegar à toxicidade. Para entender isso, vamos analisar a imagem. No eixo X nós temos o tempo e no eixo Y nós temos a concentração plasmática, ou seja, a concentração no sangue de um fármaco. Vemos que entre 2 e 6 de concentração plasmática do fármaco, nós temos a janela terapêutica, ou seja, dentro desses valores, o fármaco produz o seu efeito desejável. Em valores menores do que 2, nós temos a faixa subterapêutica, ou seja, abaixo da terapêutica, e dessa forma, o fármaco não produz um efeito desejável. Acima da faixa terapêutica, por sua vez, nós temos a faixa tóxica. São concentrações que geram efeitos de toxicidade ao nosso corpo e que são inaceitáveis. A linha vermelha na figura representa um fármaco em infusão contínua, como um fármaco dado em soro. Dessa forma, nós mantemos a concentração do fármaco estabilizada dentro da faixa terapêutica. A linha azul na figura, aqui, representa um fármaco dado em doses baixas frequentes, como por exemplo um comprimido tomado de 8 em 8 horas. O objetivo é que sempre que a concentração plasmática estiver caindo, nós tomamos um novo comprimido para manter a concentração dentro da faixa terapêutica. Já a linha cinza, essa linha pontilhada, ela representa uma droga administrada em altas doses infrequentes. Vemos que, quando tomada, a sua concentração atinge a faixa tóxica e desce até a faixa subterapêutica. Por algum tempo, a concentração do fármaco está dentro da faixa terapêutica, porém não é o ideal. Esse fármaco não é uma boa opção. Por fim, vamos falar de 4 conceitos bem fáceis: dessensibilização, tolerância, sensibilização e dependência. Dessensibilização e tolerância é quando o efeito do fármaco diminui gradualmente após a administração contínua e repetida do fármaco. O que difere dessensibilização e tolerância é o período de tempo que nós temos essa diminuição da resposta do fármaco. Enquanto a dessensibilização ocorre em um curto período, de minutos a horas, a tolerância ocorre em um período maior, levando até mesmo semanas. Sensibilização, por sua vez, como previsto, é o contrário de dessensibilização, ou seja, é quando o efeito de um fármaco aumenta gradualmente após a administração contínua e repetida do fármaco. Dependência, muito importante na psicofarmacologia, é o desejo compulsivo de utilizar um composto ou fármaco. É comum os casos de pessoas que viraram dependentes de fármacos psicotrópicos porque eles as fazem se sentir melhor. Ocorre geralmente depois de uma administração contínua.
Enfim, espero que tenham aprendido bastante. Fiquem à vontade para rever a aula e reforçarem o aprendizado desses conceitos tão importantes. Lembrem-se que vocês muitas vezes estarão em contato com pacientes em uso de fármacos para os ajudar a lidar com o que quer que estejam passando. E é importante que vocês profissionais entendam o que eles estão passando para melhor ajudá-los. Com isso, nós finalizamos a segunda parte da aula de farmacodinâmica. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, segue meu e-mail, ou direto com a professora Helena. Até a nossa próxima aula.